Aleluia, Pai, exaltamos Tua infinita bondade. Só podemos Te conhecer a partir do momento que temos experimentado que o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. E a Tua palavra nos convida a provar e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que em Ti se refugiam. E nós Te exaltamos e Te bendizemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Aleluia. Glórias a Jesus. Boa noite, gente. A graça e a paz. Que alegria estar aqui mais uma vez nessa igreja tão maravilhosa, tão cheia de vida, tão cheia da unção do Senhor e da vida no Espírito. Amém? Tivemos um evento maravilhoso esse final de semana. Quantos estiveram aqui no Firmes da Verdade? Bastante gente teve. Foi um tempo muito precioso de Deus. Fiquei muito feliz de vocês conhecerem meu amigo Tiago Freitas. Gostaram do Tiago? Cena direitinho aquele rapaz, não é verdade? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João, no capítulo 4. Enquanto você abre, eu quero agradecer ao pastor Darren e Edma pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra mais uma vez. Trago um grande abraço da minha esposa, das minhas filhas e também lá da direção do ministério em Campina Grande. Amém? Glória a Deus. Diz assim: eu quero te apresentar uma personagem que eu acho que você conhece ela mais ou menos, mas eu quero te mostrar algumas coisas que talvez tenham passado desapercebidos dos seus olhos. Você achou João capítulo 4? A partir do versículo 1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Amém, irmãos? Haviam basicamente 3 rotas de ir da Judeia para a Galileia. Você podia ir pelo mar, você podia ir por Samaria, ou você podia atravessar o Rio Jordão, subir pela região de Gadara e então atravessar de novo o mar da Galileia e chegar à região de Nazaré, a região da Galileia. Normalmente os judeus escolhiam esse caminho via o Jordão. Só que o caminho via o Jordão levava 3 dias. O caminho por Nazaré levava 1 dia. Por Samaria levava 1 dia. Mas por que os judeus escolhiam o caminho via o Rio Jordão e Gadara? Para evitar Samaria. Você está comigo, irmãos? Eles preferiam viajar 3 dias do que ter apenas 1 dia de viagem, mas tendo que passar pela bendita, ou para eles maldita, Samaria. Amém? Você está com isso em mente? Versículo 4 diz assim: era-lhe necessário passar ou atravessar a província de Samaria. E eu estou dizendo para você que não era necessário, não no que a gente está pensando do que o texto quer dizer. Você está comigo, irmãos? Haviam outras rotas, outros caminhos. Por que era necessário passar lá? Porque Jesus queria que os seus discípulos judeus passassem por Samaria. Tudo bem com você? Prova disso é o que Jesus fez quando eles chegam na entrada da cidade de Sicar. Jesus senta e manda os discípulos irem ao interior de Samaria, da cidade samaritana, e fala para eles comprarem as coisas. Você está comigo, irmãos? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia do problema dos judeus com os samaritanos. Jesus sabia que os seus discípulos eram todos judeus, e Jesus sabia que os seus discípulos iam ter que ganhar os samaritanos. Amém, irmãos? A briga de judeus e samaritanos começou há muito tempo. Começou na época da reconstrução do templo,
quando foi permitido a alguns judeus voltarem para reconstruir o templo, e os samaritanos que não estavam na Babilônia, eles se ofereceram para ajudar os judeus na reconstrução do templo, mas porque eles haviam se contaminado e não haviam guardado a lei do Senhor, os judeus que voltaram para reconstruir o templo não aceitaram a ajuda desses judeus, e então os samaritanos passaram a ser um tropeço, um atrapalho para a construção do templo, e por causa dos samaritanos, a construção do templo levou mais de 49 anos. Amém? Ouvi dizer que tinha samaritanos aqui em Sergipe. Você está comigo? Era um ódio muito antigo, era uma animosidade muito antiga. Outra coisa importante, os judeus, os samaritanos não lidavam bem com Moisés. Eles achavam que a teologia de Abraão e Jacó era superior à teologia de Moisés. Você está comigo, irmãos? Eles seguiam mais o padrão de culto e de adoração de Abraão e Jacó, e não aceitavam muito a adoração baseada em Moisés, porque na adoração baseada em Moisés eles tinham que ir para Jerusalém adorar. Amém? Com esse quadro na sua cabeça, vamos agora ao versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Essa região aqui é onde Jacó teve aquele sonho que viu anjos subindo e descendo. Você está comigo, irmãos? Nessa região aqui Abraão adorou ao Senhor. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Essa informação não está aqui à toa. Hora sexta quer dizer meio-dia. Amém, irmãos? Meio-dia lá no Oriente Médio. É calor ou não isso aqui? Estava quente ou não? Estava muito quente, irmãos. Nisto, versículo 7, veio uma mulher samaritana tirar água. Segura ele para cá. Eu não sei se você já reparou na Bíblia, mas toda vez que tem poço e água, tem mulher envolvida. Tirar água do poço na Bíblia, na época, no mundo da Bíblia, era uma atribuição de mulheres. Eram as mulheres que tiravam água do poço. Não foi assim que o Damasceno Eliezer foi buscar a mulher de Isaac. Ele foi para um poço, por quê? O melhor lugar de achar mulheres responsáveis era perto do poço. Você está comigo, irmãos? Jesus, quando queria que os discípulos preparassem a Páscoa, ele fala assim: vá no poço tal e vocês vão ver um homem com um cântaro de água. Essa informação para nós pode parecer abrangente demais. Como é que eu vou achar um homem? Não existia homem que fizesse isso. Quando eles vissem um homem com um cântaro na cabeça perto do poço, com certeza era aquele homem, porque não ia ter nenhum outro que fizesse isso. Porque pegar água no poço era coisa de mulher. Você está comigo, irmãos? Nenhum preconceito aqui, era uma função social. As mulheres iam ao poço. Mas tem um segredo nesse texto aqui que ficou oculto por anos, mas a arqueologia nos ajudou muito. Esse poço de Jacó, ele ficava aproximadamente 1 quilômetro do centro de Sicar. Você está comigo? Jesus parou lá e os discípulos foram entrar na cidade. Amém? Agora, no centro de Sicar, tinham vários outros poços. Alô? A arqueologia já escavou essa cidade. Já se acharam vários poços lá. A pergunta é, por que essa mulher, ao meio-dia, anda 1 quilômetro para tirar água do poço, quando tem um monte de poço no centro da cidade? Alô? Você está aqui ou foi para casa? Tudo bem com você? O que acontece é que você sabe que Jesus vai revelar coisas sobre a vida dessa mulher. E a mais drástica é que ela já tinha tido quantos maridos? 5 maridos. E o que ela tinha agora não era seu marido. Agora você imagina, há 2000 anos atrás,
Como era para essa mulher conviver num lugar onde só tinha as mulheres de respeito da cidade? Ela preferia sair 1 quilômetro andando no sol e voltar carregando o cântaro cheio de água nas costas ao meio-dia, do que ficar no centro da cidade pegando água junto com as outras mulheres. Isso me diz o quê? Isso me diz que essa mulher está terrivelmente envergonhada, ela está terrivelmente rejeitada, ela se sente mal pela condição de vida que ela vive. Você está comigo, irmãos? Mas vamos voltar para o texto. Nisto vem uma mulher samaritana tirar água, e Jesus disse: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E eu acho interessante isso. Jesus fez os discípulos judeus entrarem na cidade samaritana e pedir comida deles. Você está comigo, irmãos? Jesus estava treinando bem os seus discípulos, não estava? Versículo 9 diz assim: então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se você conhecesse, a palavra aqui dá a ideia de percepção, se você conseguisse enxergar o dom de Deus e quem é que está te pedindo, dá-me de beber, você é que pediria, e ele lhe daria a água viva. Não temos tempo de entrar profundo aqui, mas já havia na profecia de Jeremias e na profecia de Ezequiel essa expressão água viva, água que transforma, que traz vida, amém, irmãos? Mas havia um trocadilho óbvio aqui, porque eles estavam longe de qualquer rio, eles tinham que pegar água no poço. A água viva era a água corrente do rio, amém, irmãos? No literal, a água viva era a água do rio, água de poço não era água viva. E aí Jesus fala, de forma meio figurada, meio literal: não, você está pegando uma água morta aí, mas se você soubesse quem sou eu, você é que pediria, e eu te daria uma água viva que você não pode tirar desse poço. Você está comigo, irmãos? E ela diz assim: Senhor, você não tem com quem tirar a água do poço, pois é fundo. Os viajantes viajavam com as suas bolsas de água, porque naquela época se andava muito a pé, e se tinha que levar as suas bolsas de água, ninguém saía sem cantil. Mas Jesus estava com seus discípulos, provavelmente os discípulos estavam com os cantis, mas eles haviam ido até o centro da cidade, Jesus estava sozinho esperando. E ela fala: você está me pedindo, como é que você não tem o que tirar? Da onde, pois, vem essa água viva? Jesus chamou a atenção dela. Versículo 17, leia comigo, por favor, irmãos. És tu porventura maior do que Jacó? E aqui é a controvérsia teológica entre judeus e samaritanos. És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? Qual é a pergunta dela? Você por acaso é maior do que Jacó? Vocês judeus já acham que Moisés é maior do que Jacó e Abraão, agora você é maior ainda? Olha que Jesus vai responder para essa mulher. Afirmou-lhe Jesus: se você beber dessa água aí que Jacó te deu, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho, oh aleluia, nunca mais terá sede. Agora lembra que essa mulher está andando 1 quilômetro do sol para fugir da vergonha de quem ela era. E Jesus diz para ela: se você beber da água que eu tenho para te dar, você vai parar de buscar. Claro que ela entendeu que ele não está falando de água literal aqui. Porque a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor,
por favor, me dá dessa água. Você consegue ver que essa mulher estava desesperada, gente? Você consegue ver o desespero dessa mulher aqui? Me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui. Eu não preciso andar 1 quilômetro debaixo do sol. Eu não preciso mais carregar esse peso. Eu não aguento mais viver esse tipo de vida. Está pesado para mim, Jesus. Está pesado para mim, Senhor. Essa vida está difícil demais. E então Jesus faz a pergunta de $1 milhão, que de fato não é uma pergunta, é uma ordem. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus pegou na ferida dela. Você está comigo? Beleza, eu vou te dar. Faz o seguinte, vai lá chamar teu marido. Com certeza ela se envergonhou, porque esse era o motivo pelo qual ela estava naquele lugar. Esse era o motivo pelo qual ela estava tão sedenta. Esse era o motivo porque ela ficou tão interessada por conhecer essa água que Jesus tinha. 17. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos você já teve, e esse agora que tens não é teu marido. Isso você disse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E ela faz uma pergunta, e irmãos, eu já tinha pregado essa mensagem muitas vezes. E eu dizia que achava que essa pergunta era porque ela queria tirar a atenção. Você está comigo? Ela quis mudar de assunto. Porque o que eu entendia dessa pergunta? Você conhece essa pergunta? Ela pergunta para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Qual é a pergunta para ela? É aqui ou é em Jerusalém que se adora? O problema é que quando nós na Nova Aliança escutamos a pergunta aonde é que adora, a nossa mente entende aonde eu vou levantar as mãos e cantar o hino. Você está comigo? A gente pensa, aonde eu vou cultuar? Aonde eu vou adorar a Deus com meus irmãos? Mas essa mulher, ela frequentava a igreja, gente? Alô? Não. Essa mulher tinha sido batizada com o Espírito Santo já? Essa mulher já levantava mãos santas? O que significava para aquela mulher, naquela época, adorar? Apresentar sacrifício de expiação. Alô? O que era a adoração no templo, se não apresentar sacrifícios pelos seus pecados e receber perdão dos pecados? Ela não está perguntando, me diga, já que você é profeta, você vai saber me dizer, aonde eu vou para me livrar dessa condenação que eu carrego? Aonde eu vou para me livrar dessa condição humilhante que eu vivo? O que eu tenho que fazer? Se é para subir esse monte, eu subo. Se é para ir para Jerusalém, eu vou. Mas me diz, como é que eu me livro desse peso? Então Jesus dá a resposta para ela. Disse-lhe Jesus: mulher, você pode crer, oh, aleluia, que a hora vem, quando não é nem mais nesse monte, nem em Jerusalém, que você vai buscar se livrar do peso que você carrega. Porque vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu quero fazer um parêntese na história de Jesus e a samaritana e comentar essa frase, ela é muito importante. Jesus está dizendo que eles estavam num nível atrasado de relacionamento com Deus por causa do que não conheciam.
Os judeus já estavam num nível mais avançado de relacionamento com Deus, por causa de uma revelação que eles receberam. Os samaritanos pararam em Abraão e Jacó, mas os judeus evoluíram e chegaram a um novo entendimento que veio através de Moisés. Você está comigo, irmãos? E isso quer dizer, sem sombra de dúvida, que o nível do conhecimento do relacionamento com Deus determina a qualidade da adoração. Alô? Você me ama ainda? Não? Os judeus estão adorando em Jerusalém por causa do que conhecem. Vocês adoram aqui por causa do que não conhecem, porque a salvação vem dos judeus, não do que os judeus são possuidores da salvação, mas ele, Jesus, era judeu. Ele era da tribo de Judá. E no versículo 23, ele diz: mas vem a hora, e já chegou, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. A transformação não vai ser mais externa, não precisará mais de sacrifícios externos, não precisará mais pagar preço, isso vai acontecer no seu espírito. Oh, aleluia! Vai ser em espírito e então será de verdade. Até agora é apenas um ritual externo, é um ritual sem muito valor, que os homens continuam fazendo, mas não são transformados. Mas vai chegar a hora, e de fato já chegou, onde vai ser de dentro para fora. Oh, aleluia! Não vai importar tanto o que está do lado de fora, não vai importar tanto a ação externa, porque a adoração e o relacionamento com Deus vai nascer de um espírito recriado. Oh, aleluia! Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Eu acho essa frase maravilhosa, irmãos. Porque na velha aliança Deus vinha sobre o monte, Deus aparecia na coluna de fogo, Deus aparecia na nuvem, Deus aparecia como uma nuvem luminosa sobre a arca, mas Deus nunca foi nuvem. Alô? Deus não é fogo também, a não ser de forma metafórica, é um fogo consumidor. Amém? Deus restringiu o relacionamento com a sua presença a uma caixa de madeira, revestida de ouro, é verdade, mas era uma caixa. Mas Deus não é nada disso. Quão trágico é ver a igreja na nova aliança falando de trazer a arca, de ver a nuvem. Alô? Quando Deus fazia isso por causa de uma condição de falta de entendimento das pessoas. Uns adoram no monte porque não conhecem, outros adoram em Jerusalém por causa de conhecem. Mas chegou a hora onde vai ser diferente, tanto do monte como de Jerusalém. Porque apesar da de Jerusalém ser uma revelação maior do que a do monte, ainda assim era limitada, ainda assim era externa. Porque Deus não é nuvem, Deus não está numa caixa, Deus é espírito. E chegou a hora, Jesus estava dizendo, onde você não vai se relacionar com Deus de uma forma que Deus tenha que descer do seu nível. Deus está proporcionando a chance onde a gente se relacione com Ele como de fato Ele é. Deus é espírito, e chegou a hora de falar com Ele do jeito dele, e não Ele descer para o nosso. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o jeito verdadeiro. Você está comigo, irmãos? Esse é o jeito verdadeiro. Olha a resposta dessa mulher, irmãos. Eu sei, quando vier o Messias, chamado Cristo, quando Ele vier, Ele vai nos anunciar todas essas coisas. Ela tinha certeza que estava chegando na resposta que ela buscava. E quando Jesus fala aquilo, ela sabe, não, isso aí que Ele está falando, só quando o Messias vier.
Poxa, eu achei que era agora que eu ia me livrar. Você está comigo? Ah, não, eu sei. Poxa, eu achei que você ia ter outra revelação, né? Como você viu que eu tenho um monte de marido, eu achei que você ia poder falar. Mas isso aí eu sei, isso aí eu escondei da minha mocidade, é o Messias. O Messias vai fazer isso tudo, eu sei. Vamos aguardar, vai que ele chega. Tem só 2.000 anos, tem só 4.000 anos que a gente está esperando, vai que é agora. E aí, Jesus faz algo, irmãos, que ele não tinha feito para ninguém ainda. Nem para os discípulos ele tinha assumido isso aqui ainda. O que ele diz? É verdade que os discípulos, se você ler o Evangelho de João, você vai ver que eles já estavam desconfiando. A desconfiança não começou quando Pedro assumiu publicamente. Amém, irmãos? Ali Pedro declarou, mas eles já vinham entendendo que ele era o cara. Versículo 23, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, ele vai nos anunciar todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou. Alô? Eu sou. Essa resposta não é inocente. Porque quando Moisés falou assim, como é que eu vou para Faraó? Eu vou dizer que quem me mandou? E Yahvé disse para ele, você vai dizer para Faraó, eu sou, te enviou. E aí a mulher chega para Jesus e fala, eu sei que quando vier o Messias. E ele olha para ela e diz, eu sou. O nome Jesus quer dizer, Yahvé salvará. Ele diz, eu sou o Messias que havia de vir. Eu sou, eu que estou falando com você. Você está comigo? Ela entendeu. A busca acabou. A minha vergonha acabou. A minha humilhação acabou. Chega dessa vida de humilhação. Ele chegou para ela e disse, sou eu sou o Messias, eu sou o novo tempo na sua vida, eu sou aquele que veio saciar a sua sede, eu sou aquele que veio arrancar a sua vergonha, eu sou aquele que veio tirar o opróbrio, eu sou aquele que veio mudar a sua sorte. Aleluia. O profeta dizia que quando ele viesse, ele daria visão aos cegos, faria os coxos andar, e aos miseráveis seria pregado o evangelho. Isaías disse que ele daria veste de louvor aos que estavam em espírito angustiado. E essa mulher estava angustiada, essa mulher estava humilhada, mas agora ela estava ouvindo o evangelho. Sou eu sou o Messias que você estava aguardando, eu sou a resposta que você estava procurando. Oh, aleluia. Irmãos, presta atenção no que vai acontecer aqui. Versículo 27. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse, que perguntas ou por que falas com ela? Irmão, ele já tinha feito o absurdo de mandar eles entrar em Samaria, ver ele falando com uma samaritana. Não vamos nem perguntar, porque ele vai mandar a gente ajudar ela a carregar o balde de água. Versículo 28. Quando a mulher fez o quê? Alô? O que essa mulher fez, pelo amor de Deus? Não, você... O que ela fez? Ela tinha ido fazer o quê?
Ela tinha fugido da vergonha do centro da cidade, andado 1 quilômetro no sol para pregar água. Mas ela encontrou Jesus. Ela encontrou Jesus. Uma nova fonte ia brotar da vida dela. Ela abandonou o cântaro. O cântaro que representava a vergonha dela. O cântaro que representava toda a humilhação. Ela abandonou aquele cântaro lá. Eu encontrei uma coisa melhor. Eu não preciso mais passar vergonha. Eu não preciso mais andar debaixo do sol. Eu não preciso mais carregar esse peso. Eu encontrei o Messias. Ele mudou a minha sorte. Aleluia. Oh, meu Deus. Que coisa tão linda. Quando a mulher deixou o seu cântaro e ela foi à cidade. E ela foi fazer o quê? Ela foi para o meio dos homens, ela não estava mais nem aí. O que iam falar dela, ela não estava mais nem aí. Que iam dizer que era mau testemunho, que coisa feia, essa mulher só se mete com homem. Ela não estava mais nem aí, a vida dela mudou. Ela era uma nova pessoa, ela tinha que anunciar. Ela achou o Messias. Aleluia. Meu Deus, que coisa linda esse texto. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que é ele o Cristo? Vem comigo. Gente, eu achei uma coisa maravilhosa. Irmãos, uma cidade do tempo antigo não ia seguir em peso uma mulher mal falada à toa. Alô? Eles viram algo naquela mulher. Ela não era mais a mesma. Ela não era aquela mulher de má fama mais. Algo tinha mudado naquela mulher. Ela viu alguma coisa muito forte. Porque alguém que vivia na vergonha que ela vivia não faria um estardalhaço desse. Ela chega no meio da cidade. Ela reúne todo mundo. Talvez tenha dito, pode me olhar de cara feia. Mas eu mudei. Algo aconteceu comigo. Ela correu 1 quilômetro para anunciar que ela tinha encontrado aquele que mudou a vida dela. Nesse ínterim, versículo 31. Os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Eles ainda não entenderam nada. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, lhes digo, erguei os olhos e vejo, os campos, pois, já branquejam para a ceifa. Do que Jesus está falando aqui? A mulher foi lá. Moveu a cidade inteira. A cidade saiu para encontrar Jesus. Aí Jesus fala para eles, vocês não falam que falta 4 meses? Olha lá. Oh, aleluia. Olha ali. Olha eles vindo. Por causa de uma. Aleluia. Por causa de uma que me conheceu. Olha ali. A colheita absurda vindo na nossa direção. Por causa de um encontro verdadeiro com Jesus o Messias. E eles estavam vindo. E Jesus explica alguns princípios para os seus discípulos.
Versículo 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecessem com eles, e ele ficou ali ainda 2 dias. Os samaritanos, o grupo de Jesus, mais 12 discípulos, mas eles encontraram Jesus, eles pediram: fica aqui mais 2 dias. Isso também serviu para o treinamento dos 12. Nós queremos vocês aqui, fica conosco. Não sei se você se lembra, mas outras passagens mais à frente, Jesus está querendo ir para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele passa por uma cidade samaritana também, não é a mesma aldeia, e os samaritanos olham Jesus e percebem que ele quer ir para Jerusalém, e os samaritanos falam: você não vai ficar aqui não. Mas esses samaritanos ouviram o testemunho daquela mulher, e chegam para Jesus e falam: fica com a gente, nós queremos vocês. Só para te lembrar o ódio entre judeus e samaritanos, quando os samaritanos disseram para Jesus: não fica aqui não, na outra aldeia, João e Tiago falaram assim: você quer que a gente ore e caia fogo do céu para consumir esse pessoal, Senhor? Amém. Era um relacionamento de amor muito profundo. Muitos outros, versículo 41, creram nele por causa da sua palavra, e diziam e davam o testemunho para a mulher: já agora, não é pelo que você disse que nós cremos, mas porque todos nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nenhuma aldeia de judeu disse isso. O povo que viu Jesus crescer não disse isso. Mas aqueles samaritanos, por causa daquela mulher que encontrou Jesus no meio do caminho. E eu queria te fazer uma pergunta hoje. Você conhece Jesus mesmo? O Jesus que essa samaritana conheceu? Tem um outro personagem da Bíblia, que ele estava viajando para Damasco, e ele ia para Damasco para prender cristãos, mas no meio do caminho, chegando na cidade de Damasco de fato, uma luz maior do que o sol brilhou. A luz era tão grande que os seus olhos ficaram cegos. Ele caiu de joelhos, e ele ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deixa eu traduzir. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Até quando você vai dar murro em ponta de faca, rapaz? E então Saulo pergunta: quem és, Senhor? Eu vou te servir, mas se revela. Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aproximadamente uns 40 anos depois ele escreve para os filipenses: se alguém pode se gloriar na carne, eu muito mais. Eu sou judeu de judeus, hebreu de hebreus, nascido na tribo de Benjamim, a única tribo que não se rebelou contra Davi e Salomão, a única tribo que ficou fiel à tribo de Judá, circuncidado ao 13º dia, fariseu, perseguidor da igreja. Eu sou um judeu nota 10. Mas quando eu o conheci, tudo o que para mim era lucro virou perda. Sim, deveras, eu considero tudo como esterco pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele era conhecido na sua religião, ele era famoso na sua cidade, ele era um jovem e pede autorização para ir para outro país, perseguir judeu, e o sacerdote gosta tanto dele que dá a carta de bom grado. Ele tinha moral na cidade dele, mas quando ele encontrou Jesus, ele sabia: aqueles que me amavam vão me odiar, vale a pena, oh aleluia, vale a pena perder tudo, vale a pena deixar de ser quem eu era, vale a pena abandonar tudo que eu busquei a vida toda, porque o que eu encontrei no caminho de Damasco é maior do que tudo.
tudo. Aleluia. Ele era capaz de, por causa desse encontro, dizer: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu cumpro a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Dois personagens que tiveram um encontro com Jesus de Nazaré. E não, isso não é uma pregação evangelística, apesar de poder ocupar essa função. A minha pergunta para você, crente, é: você já conheceu esse Jesus? É para o crente que eu estou perguntando. Que elimina toda a sua vergonha, que tira a sua memória de fracasso, mas também que vale a pena abandonar tudo para segui-lo. E eu quero terminar com mais um personagem. O nome dele é Levi ou Mateus. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava passando e viu Mateus ou Levi na coletoria. O que significa Levi ou Mateus na coletoria? Significa que ele era um publicano. Não sei quantas vezes você já leu o Novo Testamento e especialmente os Evangelhos, mas se você já leu pelo menos uma vez, você já percebeu que a palavra publicano é um sinônimo para pecador. Você está comigo, irmãos? E Jesus chega para o pecador Mateus, safado, alvo da Lava Jato. Jesus chega para Mateus e fala assim: vem me seguir. O que Mateus fez para merecer esse chamado? Nada. O chamado, nós conversamos esses dias, foi gratuito. Totalmente gratuito. Mas sabe o que Mateus fez? Ele se levantou e abandonou a coleteria. O chamado é gratuito, mas o discipulado custa tudo. Jesus te chamou de graça. Mas segui-lo vai custar tudo. Porque ele vale a pena. Dê a sua vida para ele. Toda. Porque quem ama mais filhos ou mulher ou qualquer coisa mais do que mim não é digno de mim. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a achará. Você recebeu uma coisa boa nessa noite? Você pode ficar de pé. Aleluia. Levanta suas mãos e exalta Jesus de Nazaré. E diga para ele: eu sou teu, Senhor. A minha vida é tua. Assim como aquela samaritana foi transformada, eu abandono os cântaros, eu abandono a minha vergonha, eu abandono o opróbrio, mas também eu abandono os meus orgulhos, eu abandono as minhas conquistas. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu. Minha vida é sua. Pai amado, eu te louvo por essa igreja tão cheia da tua vida, tão cheia da tua unção. E a minha oração é para que essa palavra caia no coração dos meus irmãos e produza fruto a 30, a 60, a 100 por um. Que eles sejam cheios da forte convicção